Oi, gente, tudo bem? A ideia desse vídeo é a gente fazer uma análise do artigo Clusterização Espacial e Não Espacial, um estudo aplicado à agropecuária brasileira e de alguns pontos que estudamos na matéria de métodos quantitativos aplicados. O artigo inicia relatando a grande diversidade que existe no nosso país, em decorrência da extensão territorial e das regionalidades, como nós podemos ver nos mapas inseridos no slide. Cada região possui um clima, solo e atividades econômicas características. Sendo assim, a tarefa de se criar políticas e programas públicos voltados ao setor agropecuário brasileiro é algo complexo. Tal cenário possui variáveis, especificidades e ainda o mesmo pode sofrer de interferências externas, como aumento de preços, pestes e modificações do cultivo, que afetam diretamente os locais e as atividades. Ou seja, uma tentativa de padronização tende a não ser eficaz, uma vez que ela não estaria de fato dialogando com a realidade e ainda não acarretaria em um auxílio para todos de maneira igualitária e abrangente. Com isso em vista, a ideia do artigo é implementar a lógica dos agrupamentos dentro do cenário brasileiro e verificar quais locais possuem similaridades entre si, pelo solo, cultivo, clima ou outros pontos. De modo geral, estaria se sendo criado novos dados e novas informações que poderiam beneficiar uma ampla coletânea de grupos, de modo direto ou indireto. Um exemplo é justamente o grupo dos formuladores de políticas públicas, em que, com tais informações em mãos, os mesmos teriam uma visão mais ampla, condizente e que respeite as diferentes localidades e diferentes necessidades de cada região do país, podendo-se assim surgir programas mais detalhados e que tragam benefícios cada vez mais significativos e impactantes. De modo geral, essa ideia e projeto possuem uma importância elevada e notória. Acerca dos objetivos presentes no trabalho, podemos destacar a implementação da ideia de clusterização, ou no caso, o agrupamento de dados, e formação de um mapa detalhado por regiões, que poderia ser renovado de tempos em tempos, com o objetivo de facilitar a formulação e implementação de políticas voltadas para o setor. Para atingir esse objetivo, usou-se de algoritmos com o objetivo de agrupar, modelar e homogeneizar as informações das chamadas áreas mínimas comparáveis, tendo como parâmetro duas bases de dados presentes no IBGE. O estudo realizou a análise das terras de cultura e pecuária através de três metodologias numéricas de agrupamento. São elas a clusterização hierárquica não espacial, a clusterização hierárquica espacial e o método Cummings. De modo geral, o processo de clusterização realiza o agrupamento de um conjunto de dados através da análise de similaridade entre eles. E então, cada algoritmo ou modelo aplica seus desdobramentos específicos para alcançar os clusters. Sob o método de clusterização hierárquica não espacial, podemos resumi-lo na criação de duplas e posteriormente grupos com os clusters que demonstram a maior proximidade entre os critérios escolhidos. E então, novamente por proximidade, juntam-se os clusters sozinhos com aqueles que já haviam formado duplas, sempre representando graficamente a distância entre eles com uma variável conhecida como euclidiana. O que por fim acaba por formar uma árvore com um único agrupamento. Como a ideia é reduzir em grupos os clusters de dados para compará-los, um único grupo não permitiria a realização do objetivo. Por isso, após montadas as árvores, é necessária a escolha de um nível de ramificação. Evidentemente, quanto mais próximo à base, mais segmentados são os grupos, porém possuem uma maior proximidade. Quanto à chamada clusterização hierárquica espacial, que foi uma adaptação criada pelo autor para a realização desse estudo, podemos resumi-la na utilização de um método de compactação prévia dos clusters de dados, ou seja, as áreas mínimas comparáveis. Assim, elas são compactadas entre si, considerando as cidades diretamente vizinhas e que possuem características comuns. Dessa forma, o número de cidades já seria reduzido logo de início, o que facilitaria na hora de agrupar. O terceiro método de clusterização utilizado pelos autores foi o Cummings. O objetivo desse algoritmo é criar agrupamentos por similaridade. O número de agrupamentos é estipulado previamente, então, através da aproximação dos dados, é feito um processo de otimização do erro quadrático para encontrar os clusters resultantes. Nesse estudo, foi o último método aplicado, pois utilizaram os resultados de números de clusters dos agrupamentos hierárquicos como parâmetro. O estudo realizou medidas de homogeneidade para estabelecer uma comparação entre os métodos utilizados.
tendo como parâmetro a homogeneidade dos agrupamentos através da fórmula de R², que os resultados variam entre 0 e 1, sendo 1 o mais homogêneo possível. Essa função estabelece uma relação entre variabilidade total e somatório total dos quadrados. A medida de homogeneidade é usada para diminuir as discrepâncias entre os resultados dos métodos contíguos e não contíguos. Neste estudo, foram utilizados os dados da produção agrícola municipal, que engloba as culturas de maior relevância na lavoura brasileira, e a produção pecuária municipal, referente às questões pecuárias dos municípios, todos elaborados pelo IBGE. Além disso, os dados provenientes do IBGE também foram utilizados com o objetivo de retratar as características do solo e clima para o território brasileiro, sendo eles tipos de clima, fertilidade, limitações do solo, seca, entre outros. Logo, com a junção de informações dos bancos de dados citados, foi gerado um conjunto de 118 variáveis de análise. Porém, esse valor seria alto demais para construir o modelo almejado e teria uma alta correlação entre eles. Então, foi feita uma análise dos principais componentes para a redução de dimensionalidade do banco de dados. Foram selecionados um número de componentes para que contabilizassem por 99% da variabilidade das 118 variáveis originais. No final, foram selecionados apenas 83 componentes principais, que foram utilizados como variáveis para as análises de agrupamentos. Os proponentes do estudo decidiram utilizar 21 clusters para os casos não espaciais, pois essa quantidade otimizava aí as respostas, além de ser o valor apontado pelas estatísticas no critério de parada, e esse número forneceria também análises mais interessantes pelas características de homogeneidade em cada cluster gerado nessa quantidade, né? De acordo com as variáveis selecionadas, claro. Para o método espacial, então, optou-se por usar 40 clusters, né? Novamente, este número foi sugerido pelos critérios de parada e também por possuir um R² bastante próximo àquele encontrado com 21 clusters no método anterior, permitindo aí uma comparação um pouco melhor, né? 38%. Falando ainda um pouco de resultados, né? Então, dentro dos métodos não espaciais, o estudo optou por fazer uma análise focada no caminhos, já que o R² era maior. Então, dentre os clusters para o método caminhos, o cluster 5 se destacou em termos de mediana. E aí pode dar algumas indicações aí pra gente, inclusive falando um pouco sobre as principais criações e culturas no setor agropecuário. Já a clusterização espacial considerou-se um modelo de contiguidade das AMCs, e dentre os principais agrupamentos para o método espacial, o cluster 4 é o que mais se destaca no setor agropecuário, possuindo maior mediana em diversas culturas e criações. Desse modo, o estudo pôde fazer uma análise bem interessante das AMCs e entender também o efeito da contiguidade ou da necessidade da contiguidade na clusterização. Então, pôde-se aí, portanto, de maneira mais completa, exibir as distribuições das culturas agrícolas e suas relações com as características físicas e climáticas, ajudando em suas análises de alocação de política pública. Com isso, o artigo coloca em foco questões agropecuárias para as AMCs brasileiras, de forma a servir como guia para as políticas públicas de desenvolvimento da agropecuária, podendo levar às políticas públicas mais direcionadas e espacializadas. Utilizando-se outros conjuntos de variáveis, a metodologia discutida aqui poderia, inclusive, ser aplicada em outros temas de interesse para análise. E, finalmente, trouxemos aqui uma área de possível aplicação para o estudo, e as tabelas abaixo apresentam disposições, sendo que a primeira tem um foco regional estadual e a segunda um foco regional intraestadual. Porque, por exemplo, dá para pegar todas as regiões do estado do Mato Grosso e fazer essa aplicação de estudo. Então é isso, até a próxima e muito obrigado pela atenção.